Imagine o som seco de um corpo despencando de uma altura brutal. Não era apenas a morte, era o espetáculo da vergonha. Em plena República Romana, entre senadores altivos e soldados implacáveis, um penhasco se erguia como símbolo de julgamento final, o rochedo tarpeiano. Ali não havia gritos de clemência, só o silêncio pesado da condenação. Os traidores da pátria, ladrões desprezados, até generais que ousavam trair a confiança do Senado, eram levados em procissão até o topo do Monte Capitolino. Era um ritual frio, cerimonial, cruel. A multidão se aglomerava na base, olhos fixos para o alto. Quando o corpo despencava, a poeira se erguia como um último suspiro. O nome Tarpeiano nasceu de uma traição, a da jovem Tarpeia, que trocou Roma por pulseiras de ouro e foi esmagada pelos escudos dos sabinos. Desde então, cada queda repetia sua história. A arena estava em silêncio por um segundo. Depois, o som do couro sendo tensionado, a madeira rangendo sob o peso dos condenados e um grito seco cortando o ar. O espetáculo começava. Os romanos, mestres da guerra e do medo, também sabiam transformar a punição em entretenimento. No centro da arena surgia um dispositivo terrível, o Petaurua, conhecido como a gangorra gigante da morte. 2 prisioneiros de guerra, muitas vezes soldados capturados ou desertores, eram amarrados em lados opostos dessa estrutura. Um era erguido, no ar, tenso, implorando com os olhos. O outro despencava brutalmente, mas não era o chão que o esperava. Era uma jaula aberta, repleta de leões famintos. O rugido das feras se misturava aos gritos da plateia, que vibrava como se assistisse a uma peça de teatro. Não havia piedade. Era uma coreografia ensaiada da agonia. E Roma, em sua sede de poder, fazia do sofrimento um espetáculo público. Quem assistia não via pessoas sendo punidas, via inimigos sendo destruídos. A justiça se confundia com sadismo. Agora que você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. E se essa cena te prendeu por alguns segundos, imagine quantas pessoas ainda não conhecem o lado mais sombrio da história de Roma. Por isso, se esse conteúdo te impactou, te surpreendeu ou fez você enxergar o passado com outros olhos, não sai daqui sem deixar o seu like. Esse gesto simples faz o YouTube entender que esse vídeo merece ser entregue para mais pessoas. Você ajuda a espalhar conhecimento, mistério e reflexão. E ainda mostra para o algoritmo que história bem contada tem valor. E se você quer continuar explorando os bastidores mais cruéis, ocultos e intrigantes da antiguidade, se inscreve agora no canal. Aqui, cada vídeo é um portal para o inesperado. E o próximo pode ser ainda mais perturbador que este. Não deixe para depois. Aperte o like, se inscreva e ative o sininho, porque o próximo capítulo da história já está sendo preparado e você não vai querer perder. Comente também qual punição romana mais te chocou até agora. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. O silêncio absoluto era rompido apenas pelo som do couro sendo costurado. Ali dentro, a respiração ofegante de um homem se misturava com o chiado de cobras, o rosnado de cães e o pânico desesperado de um macaco em fúria. Era o poena culei, a pena do saco, um castigo reservado a um dos crimes mais abomináveis para os romanos, o parricídio. Quem matava o próprio pai ou mãe era desumanizado por completo. E essa punição refletia esse desprezo. O condenado era costurado dentro de um saco de couro espesso, juntamente com animais ferozes e imprevisíveis. Não havia espaço nem esperança. O saco era então jogado no rio Tibre. O criminoso morria, afogado, mordido, arranhado e picado, tudo ao mesmo tempo. Não era apenas a morte, era o esquecimento, nenhuma lápide, nenhum nome. Apenas um corpo anônimo, sendo engolido pelas águas de Roma.
A prática teve auge sob o imperador Adriano, que acreditava que certos crimes exigiam dor exemplar. Embora abolida por Constantino, foi revivida séculos depois e atravessou a Idade Média, ainda aterrorizando a Europa em sua forma mais simbólica. Não era o inimigo que matava, eram os próprios irmãos de guerra. No coração do exército romano, onde a lealdade era sagrada e a disciplina inegociável, existia uma punição que aterrorizava até os soldados mais endurecidos: a dizimação. Ela não escolhia o culpado individual, ela feria o coletivo. Quando uma unidade cometia um ato de covardia, como fugir da batalha ou se amotinar, 1 a cada 10 homens era sorteado. Não importava se era culpado ou inocente, era o número que importava. Os sorteados eram então executados pelos próprios companheiros de legião, com bastões, pedradas ou golpes até a morte. E o silêncio, após o ato, era mais mortal que a punição. Crasso, durante a guerra servil contra Espartaco, foi um dos primeiros a aplicar esse castigo com frieza. Plutarco escreveu que 50 homens foram executados assim, enquanto os outros sobreviventes eram privados de comida e dormiam fora do acampamento. A ideia era simples e cruel: quebrar o espírito rebelde com medo, não com discurso. Mas a prática também rachava a confiança entre irmãos de armas, tornando as legiões máquinas de guerra, mas também de tensão constante. O soldado tremia, mas não de frio. Sabia que aquele era seu último dia, não por ter fugido do campo de batalha ou traído o império, mas por ter dormido no turno da guarda, um deslize, um cochilo. E a sentença fustuarium. No rígido código do exército romano, esse castigo era reservado a quem quebrava regras essenciais. A disciplina era a espinha dorsal de Roma, e o mínimo erro podia custar toda uma legião. Assim, quando um homem era condenado, o ritual começava com solenidade cruel. Um tribuno militar tocava o condenado com um bastão. Era o selo da sentença. Depois, não era um carrasco anônimo que executava. Eram seus próprios irmãos de armas. Cada legionário se tornava parte da punição. Cada golpe, um recado. Cada pedra lançada, uma lembrança de que falhar era imperdoável. O flagrum, chicote, com múltiplas pontas de couro e ossos, era usado sem piedade. Em alguns casos, os soldados não morriam, mas sobreviviam com marcas eternas, aleijados, desfigurados. A morte era uma bênção, perto da vergonha e da dor. Do lado de fora, a Simnuchius, grandiosidade do Fórum Romano. Do lado de dentro, o esquecimento. A prisão mamertina era um buraco frio, escavado na rocha, sob as ruas gloriosas de Roma. Quem caía ali não era qualquer um. Eram reis derrotados, generais humilhados, conspiradores de alto escalão. E o fim quase sempre era o mesmo: estrangulamento. Construída originalmente como uma cisterna, a Mamertina logo se transformou no cemitério político dos poderosos. Não havia julgamento justo, apenas a sombra do poder romano esmagando os que ousaram desafiá-lo. Os prisioneiros eram lançados num buraco escuro, úmido, sem cama, sem luz, sem esperança. Muitos morriam dias antes da execução, de fome, sede, desespero. Ali, figuras como Públio Cornélio Lentulus Sura, cúmplice de Catilina, foram silenciadas. O estrangulamento era feito em segredo, longe dos olhos do povo. Mas sua mensagem era clara: ninguém sobrevive ao peso de Roma. Reis como Jugurta, da Numídia, ou Vercingetorix, o líder gaulês, também conheceram esse fim. Derrotados, humilhados, apagados, a Mamertina não era só uma prisão. Era um símbolo, um túmulo de honra. O homem estava amarrado, olhos vendados, corpo trêmulo. Ao seu redor, o zumbido se intensificava como uma sinfonia da morte. Os romanos haviam desenvolvido
Um castigo tão criativo quanto aterrorizante. A execução por picadas de abelhas. Sim, abelhas. Pequenas, numerosas, implacáveis. O condenado era colocado dentro de uma grande cesta de vime, pendurada propositalmente próxima a um enxame. Os torturadores então começavam a agitar as colmeias. O ataque era inevitável. Picadas. Cobriam o corpo todo. Rosto, olhos, boca, mãos, partes íntimas. E se a vítima não fosse alérgica, o que poderia levá-la à morte em minutos? A tortura durava horas, até dias. Sem água, sem comida, com dor crescente e inchaços que desfiguravam o corpo, a morte chegava lenta, às vezes apenas por infecção ou exaustão. Era uma punição reservada para desertores, traidores e alguns escravos rebeldes. Suetônio, o célebre historiador, chegou a relatar essa prática como forma de castigo moral e espetacular. Não havia espada, não havia fogo, mas havia terror. Um tormento vivo aplicado por criaturas minúsculas e pela crueldade humana. As labaredas tremulavam sob um caldeirão imenso. O líquido fervia, soltando vapor espesso que tornava o ar irrespirável. À beira da estrutura, o condenado era mantido de pé, nu, tremendo não de frio, mas de pavor. Em poucos instantes, seria lentamente mergulhado em água, óleo ou alcatrão, fervente. A plateia assistia. Alguns tapavam o rosto, outros se deliciavam com o horror. A execução por fervura não era apenas punição, era entretenimento. Roma, especialmente sob imperadores como Nero, soube explorar o medo como espetáculo. Acusados de falsificação de moedas, traidores e até cristãos eram escolhidos para esse destino. Depois do incêndio de Roma em 64 d.C., Nero acusou os cristãos e usou a fervura como uma das formas mais cruéis de retaliação. O condenado era submerso lentamente. Os gritos pareciam cortar o céu, a pele se descolava do corpo. Os músculos eram cozidos vivos. A morte, que poderia ser rápida, era tornada lenta de propósito, para impressionar, para ensinar, para marcar. O Império Bizantino ainda manteve esse método em tempos posteriores, provando que, quando a justiça encontra o sadismo, a dor vira ferramenta política. O madeiro era levantado em silêncio, enquanto o sol queimava a pele, já dilacerada. Os gritos já haviam cessado, não por misericórdia, mas por exaustão. A crucificação não era apenas uma execução, era o aviso, era o terror exposto em praça pública. Era o grito mudo de Roma, para todos que ousassem desafiá-la. Reservada para escravos, rebeldes, piratas e mais tarde para os cristãos, a crucificação era a mais humilhante das mortes. Antes de ser pregado, o condenado era flagelado com violência. A pele era rasgada, os ossos expostos. Depois disso, pregavam suas mãos e pés. Alguns estudiosos acreditam que os pregos atravessavam os pulsos e os calcanhares, não as palmas, e o erguiam no alto, diante de todos. A morte vinha devagar. Asfixia, desidratação, hemorragia. Interna, delírio. Podia levar horas ou dias. O corpo permanecia ali, servindo como aviso para todos os que passavam. Para Roma, era justiça. Para o mundo, virou símbolo de fé. Jesus de Nazaré morreu assim. E o instrumento da tortura mais terrível virou símbolo de salvação. O silêncio era absoluto. O cortejo seguia pelas ruas de Roma, mas ninguém se atrevia a aplaudir ou gritar. No centro, uma jovem vestida de branco, com os olhos baixos, caminhava lentamente rumo à sua sepultura. Viva! Ela era uma virgem vestal, sacerdotisa do templo de Vesta, protetora do fogo sagrado da cidade, e havia quebrado seu voto de castidade. Punição era exemplar. Pela lei romana, a vestal não podia ser executada diretamente, afinal, era consagrada aos deuses. Mas isso não impedia o horror. Ela era levada a uma câmara subterrânea,
com uma pequena provisão de pão, leite e uma lamparina. Era então selada ali dentro. O ar acabava. A luz sumia. A fome tomava conta. O homem envolvido com ela era executado sumariamente. Mas a Vestal, ela desaparecia lentamente, engolida pela terra como símbolo da punição divina. O castigo não era apenas corporal, era espiritual. Violava a ordem religiosa de Roma, colocava em risco a proteção mística da cidade. Existem relatos de que essa prática também ocorreu no Império Romano Oriental. E embora rara, seu impacto simbólico era tão poderoso que ecoa até hoje nas páginas da história. As sombras da arena se dissipam, mas o eco da crueldade permanece. O império que construiu estradas, aquedutos e fortalezas também construiu formas de dor que desafiam qualquer noção de humanidade. Roma não punia apenas para corrigir, punia para marcar, para eternizar o medo, para transformar o castigo em espetáculo. Cada execução não era apenas o fim de uma vida. Era um aviso, um recado, uma encenação pública do poder absoluto, do Estado sobre o corpo, a honra e até a alma dos seus inimigos. Essas punições não foram erros isolados. Elas foram sistemas, foram política, foram parte de um projeto que visava o controle total, onde a dor tinha função social e a morte virava espetáculo. Hoje, ao olharmos para trás, não devemos apenas nos horrorizar, devemos refletir. Até onde uma civilização pode ir em nome da ordem? Quais são os limites entre justiça e vingança, entre autoridade e brutalidade? Porque no fim, Roma caiu. Mas os ecos dos seus gritos ainda estão entre nós. Estão nas leis que herdamos, nos monumentos que veneramos e nas histórias que nos recusamos a esquecer. Se essa história te fez pensar, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo. Leve esse conhecimento adiante. A história, quando contada com verdade, tem o poder de transformar e de alertar. Se esse vídeo te ensinou algo novo, se em algum momento você sentiu calafrios, indignação ou até mesmo admiração pela forma como a história pode nos abrir os olhos, então eu te peço algo simples, mas que faz toda a diferença. Deixa o like agora. Não por mim, mas por tudo o que você aprendeu aqui hoje. Esse é o seu gesto de retorno. É a sua forma de dizer: isso valeu a pena. Isso precisa alcançar outras pessoas. E se você sente que não sai desse vídeo igual como entrou, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não só conta histórias, a gente transforma olhares. A cada novo episódio, você vai entender mais sobre o mundo antigo e talvez até sobre si mesmo. Dê em troca um gesto que custa nada, mas que espalha tudo. Comente também o que mudou em você depois de conhecer essas punições romanas. Sua resposta pode despertar alguém do outro lado da tela.